Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Estamos em pleno novenário, gostaria que lembrássemos o que estamos pedindo. Nossa Senhora de Guadalupe, Sede nossa advogada nas causas difíceis. vamos lembrar, gente, quem colocou uma causa difícil e estabeleceu Maria como advogada? Melhor advogada do que essa não tem não, hein? Então vamos repetir: Nossa Senhora de Guadalupe, Sede nossa advogada nas causas difíceis. pela terceira vez, Nossa Senhora de Guadalupe. Sede nossa advogada nas causas difíceis. E vamos colocar, e eu coloquei uma causa e quero crer, estamos na terceira quarta-feira, ainda temos um bom chão e Maria há de resolver. Confie, com essa mesma simplicidade que a gente tem de chamar de mãe, as mães biológicas, as mães do coração. E a mãe, ela faz de tudo para ajudar os filhos. Quanto mais Maria no céu não intercede. A causa que eu coloquei é difícil, mas Deus a provê. A nova Esther, Maria. Hoje, o Evangelho nos coloca algo que nunca podemos esquecer. Jesus, um homem de oração. Vou repetir. Jesus é um homem de oração. E quando eu falo oração, e lanço o questionamento, não que a missa não seja uma oração, é a oração perfeita por excelência, mas um pouco mais do que isso. Como vai a vida pessoal de oração? A pergunta fica com uma interrogação. Uma vida pessoal de intimidade. Porque o Senhor, quando vai nos ensinar, Ele ensina a começar Pai Nosso. Tá. Então compreenda um pouquinho. Quantas vezes dentro de casa existem momentos em que a família se reúne uma vez por semana, se não dá todo dia, e eu quero crer que pelo menos uma vez por semana, em volta da mesa, seja no domingo, dia do Senhor, para comer. Eu diria que esse encontro familiar mais organizado é a missa que nós celebramos no nosso relacionamento com o Pai. Mas tem como imaginar que um filho só tem um relacionamento formal com o pai? Algum pai gostaria disso?
Não quer que às vezes o filho liga: oi pai, tudo bem? Como é que vai? O pai liga para o filho, a mãe liga para o filho, manda uma mensagem. Você não fica, quem é mãe, quem é pai, sempre vigilante, onde que estão os filhos, o que estão fazendo, se está em casa, se fica muito em silêncio, você já fica, estão aprontando alguma coisa, não é assim? É ou não é? E como um pai, uma mãe, quer esse relacionamento, quer esse incômodo. Eu duvido que uma mãe e um pai gostaria de só saber do filho uma vez por semana e olha lá. Vamos falar de Deus. Quando eu falo a pergunta, oração pessoal, é no nível da ligação, do mandar o WhatsApp, de dizer para Deus, conversar com o Pai. A oração pessoal é isso. Se acordou de manhã, você está lá, vai para escovar os dentes, vai se ajeitar, falar com o paizinho. Você vai dirigir, você vai andar, você vai dizer, mas eu não tenho tanto que pedir. Louvado seja Deus, não precisa pedir. A gente não fala só com o pai, com a mãe, quando tem que pedir. Eu estou usando esse nível para você entender que quando há amor, principalmente no início do relacionamento, né? A pessoa fica toda hora com tique-tique para lá, tique-tique para cá, e não é assim? Agora você vai entender a pergunta: como está teu relacionamento, tua oração pessoal com Deus? No dia, quais são os momentos que você dedica a conversar com o Pai? Dar notícias para o Pai, pedir conselhos para o Pai, dizer que ama o Pai. E se não tem jeito de dizer te amo, só o fato de você entrar em contato já é um gesto de amor. Acredito que foi isso que os apóstolos observaram em Jesus. Foi isso que observaram, que nosso Senhor Jesus Cristo tinha essa proximidade. E quando eu falo proximidade, eu sei que tem muita gente aqui que pode não ter tido uma experiência positiva com o pai, ou mesmo com a mãe, uma distância impressionante que vai distanciando mais. Se não cuida, a distância esfria. Se não cuida, a distância faz com que você se torne estranho. Depois não tem mais nem assunto. É assim que funciona. Começa a se distancie de alguns da família. Você vai percebendo que vai perdendo os laços. Os apóstolos perceberam que Jesus tinha um laço estreito com Deus. E não tem muito segredo, meus irmãos. Se queremos estar junto de Deus, nós temos que ter este laço estreito. E no dia a dia, e eu estou dizendo isso não é uma vez por semana, porque eu fico imaginando, eu não consigo imaginar um que se diz católico, apostólico, romano, não vai na missa nem no domingo. Não dá para entender. Está errado. Não tem lógica. Mas então, faz um pensamento assim. Quando você acorda, quais são as primeiras atividades? Já acorda brigando com quem? Já acorda dando chute no cachorro? Já acorda no zap, já começa cedo, na igreja da salvação, meu filho. Depois, na hora que vai comer, é igual porco, é? Não, capaz de soltar um arroto e amém, pronto. Comida boa.
agradece. Na janta, ou no lanche da tarde, antes de dormir. E isso, eu quis fazer todo um início, um paralelo, que é a mesma relação que nós temos com quem amamos. Então, se você se deu conta que não tem essa intimidade, comece a ter. Comece forçando, depois flui melhor. Comece estabelecendo, de manhã, eu vou falar com meu Pai do céu. Na hora do almoço, vou falar. Vou pegar o carro, vou falar. Vou conversar. Segundo ponto. Então esse primeiro ficou claro? O que é que o Senhor está pedindo? Que tenhamos laços estreitos, afetivos, uma relação de dependência de Deus. Segundo ponto, Pai Nosso. E olha, quando você sentir que a coisa está esfriando na tua relação com Deus, medite Deus como Pai Nosso, como Pai. Mergulhe nessa imagem de Deus como Pai. Faça essa experiência amorosa de Deus como Pai. Quantas pessoas não se sentem amadas? Quantas pessoas às vezes se sentem tratada no coice? Quantas pessoas se sentem desvalorizadas? Quando você se volta para o Pai, que é teu e nosso, quando você se volta para esse Deus Criador, você pode ser curado de muitos traumas. Você pode ser curado de muitas perdas. Que está no céu, santificado seja o teu nome. As primeiras petições, elas estão nessa dimensão. Seja santificado o teu nome, que eu o santifique. Não por acaso, desculpe. Vê um copo d'água para mim, por favor. É o bichinho do ran-ran. Muita reforma, é renite. Obrigado. Santificado seja o teu nome nas minhas ações. Você sabe que um filho pode causar profunda tristeza ao pai, à mãe. Você pode ofender a memória de um pai mesmo falecido. Você pode sujar o nome. Isso a gente entende, não entende? Eu diria que nós sujamos o nome do Pai. Nós sujamos o nome de Deus. Às vezes na nossa forma de agir, de proceder, na nossa pouca vergonha. Chama Deus de Pai Nosso e não santifica, não dá glórias ao Pai, apesar de que a nossa sim ou não nada acrescenta ou diminui o que Deus é, mas testemunhamos mal. Venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor, no mundo, na igreja. Venha o teu reino, porque eu me disponho a trabalhar por ele. E eu não vou continuar todas as petições. Eu só vou na primeira. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quero dizer que esse pão nosso, claro que é o pão físico, não é diferente.
é o pão de cada dia. A exemplo do Antigo Testamento, que Deus dava o pão, que as pessoas eram chamadas a recolher, a guardar, não guardar, consumir no dia, salvo, se não me falha a memória, que na sexta-feira eles podiam, com autorização de Deus, recolher, porque no sábado não podia. Mas não é isso o ponto. Será que nós não entendemos que no fundo é: Senhor, dai-me o pão de hoje, amanhã eu vou pedir de novo. Você percebe que numa das petições do Pai Nosso, Jesus deixa subentendido, mais claro, que todo dia eu peço ao Pai, que todo dia eu me volte para Ele, que todo dia, quando eu peço, dai-me o pão hoje, não é porque Deus é mesquinho, não, é porque Deus quer que todo dia eu me dirija a Ele, que todo dia eu converse com Ele. Ele não é mesquinho, Ele é providente. Mas é como se Ele dissesse: eu te dou hoje, e não vou te dar o de amanhã, porque amanhã eu quero que você volte a falar comigo. Eu não vou te dar o de semana que vem, porque eu quero que todo dia te ver. Eu quero todo dia olhar para você e você olhar para mim. Eu quero todo dia te ver o teu rosto, minha filha, teu rosto, meu filho. Eu não quero sentir saudades de você. Então, se todo dia eu te der o pão do dia, eu tenho a certeza que todo dia os nossos corações se encontram. Claro que podiam ter outras reflexões, mas hoje eu fico com essa. Porque, meus irmãos, é essa relação com Deus que precisamos. É isso que Deus quer. Então, Deus não quer que a gente pegue a herança e vá embora. Deus não quer que a gente fuja dele. Deus não quer que nós nos apartemos. Um outro dia que aparecer o Pai Nosso, eu falo outras petições. Mas cultivemos, caprichemos de dar espaço para Deus no nosso dia a dia. Repito que é uma coisa muito simples. Esses dias me mostraram, eu não tenho, porque eu não sou nada hashtag essas coisas não. Diz que tem um relógio, agora é moda, que tem lá quantos passos você deu. Quantos passos você deu, quantos passos, o que você fez, não é? E diz que tem lá, hora de levantar, que você ficou muito tempo sentado. E diz que agora tem até hora de você respirar. Aí fica a pessoa. Veja, eu queria colocar um lá. Hora de você rezar. Aí eu queria ver se a pessoa ia parar tudo e rezar. Impressionante que é porque nós não entendemos que a oração é uma necessidade intrínseca, tanto quanto respirar, tanto quanto andar, tanto quanto dormir. Nós não somos autocéfalos. Por mais que o ser humano até queira, ele não vive sem Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.